Porque, na verdade, só um lutando, claro, o outro, na verdade, também ele tem o livre-arbítrio, mas só um lutando, na verdade, não vai chegar muito longe. Se chegar, vai ser com muita dor, vai ser com muito sofrimento. E essa não é a vontade de Deus. Amém? Olha o que diz aqui, ó. Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe. Então, a primeira coisa que a gente aprende é de que quando o homem e a mulher, eles estão prontos para um relacionamento, ele vai deixar pai e mãe. As pessoas sempre perguntam, pastor, qual é a idade certa de namorar? Olha, eu sempre digo que quando é um homem ou uma mulher. Quando é um homem ou uma mulher, ou seja, quando se fala homem e mulher, é pessoas responsáveis. Porque quando se deixa pai e mãe, claro que estava falando aqui já no casamento, mas eu acredito que a pessoa ela deve namorar para casar. Não namorar para passar o tempo, ou namorar porque os outros estão namorando, não é? Ou seja, é melhor você se dedicar ao Senhor, aos estudos, a cada dia, e nessa sua trajetória com certeza vai se encontrar, tá certo? Com uma pessoa que vá se encaixar com a visão, com as metas que você tem, porque tudo isso é importante a gente entender. Aí diz aqui, ó, portanto o homem deixará seu pai e a sua mãe. Então tem que ser homem. Antigamente a gente sabe que era dessa forma mesmo. Enquanto o homem não tinha condição, ou se fosse preguiçoso, ele nunca ia poder casar com a filha de um homem de Deus. Porque ele via, se ele fosse preguiçoso, ele dizia, minha filha não vai casar com você de jeito nenhum. E se ele não tivesse nada, ou seja, ele tinha que trabalhar para arrumar uma casa, tinha que ter um pé de meia para poder tirar a filha daquele homem, né, para poder casar com ela e poder manter ela. Amém? A gente sabe que tem vários relatórios, né, de pessoas que começaram sem nada. A gente sabe de pessoas que começaram às vezes com tudo, depois perderam, depois reconquistaram de novo, né? Pessoas que começaram sem nada, depois conquistaram tudo. Mas se a gente for ver da forma que Deus quer que a coisa aconteça, a gente vê que de fato há um preparo para tudo isso. Há etapas a ser cumprida, não é verdade? Tudo aquilo que a pessoa é apressada, ou seja, ela quer provar ou comer antes do tempo, vai comer cru. Não tem um ditado popular assim, né? Então é mais ou menos isso. Há um tempo, a Bíblia diz em Eclesiastes 12, que há um tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, perdão. Há um tempo para tudo. Eu sei que há um tempo para tudo. Só que a gente precisa entender que para que esse tempo, em qualquer área, seja crescimento espiritual, crescimento psicológico, físico, financeiro, a gente sabe que leva um tempo, mas enquanto a gente não entrar para sermos treinados em qualquer área dessa, esse tempo nunca vai existir para nós. Amém? A Bíblia diz em Provérbios que o preguiçoso ele deseja em ter e nunca vai ter. Por quê? Porque é preguiçoso. Então, aqui ele diz, olha, deixará o homem, deixa muito claro, o pai e a mãe. Aqui começa de fato a pessoa, quando ela sai da casa da mãe e do pai, ele casa ou ela casa, pensando que vai ter um tempo mais de regalia do que quando tinha na casa do pai e da mãe. E ele vai perceber e entender que não vai ser como estava na casa do pai e da mãe, que ajudava a mãe, que ajudava o pai. Agora não, agora você vai ter que pegar na rédea, né? Ou seja, a esposa com o esposo, e cada um vai poder a cada dia buscar a sabedoria em Deus para poder administrar bem. Antigamente as mulheres, por ter mais tempo em casa, então elas tinham mais tempo de pensar, para ajudar o esposo a investir, né? O esposo ia atrás da caça, e ele estava preocupado com a caça, buscar o recurso lá fora, e a mulher ficava em casa, amolando a faca, e pensando como faria, de acordo com a caça que ele trouxesse. Se ele matasse um animal grande, então ela já estava pensando, peraí, então eu tenho que me preparar, por quê? Porque a gente tem que conservar essa carne para passar uma semana, passar 15 dias, um mês. Mas se ele trouxer uma caça pequena, a gente desenrola facilmente. Mas tudo aquilo ela ficava pensando como administrar. Antigamente era assim, não é? E hoje a gente sabe que existem valores que estão muito longe da palavra, e isso complica muito. Mas aqui ele deixa muito claro que a vontade de Deus para entrar no relacionamento, para deixar mãe e pai, é quando se é um homem, quando se é uma mulher. E quem é que ajuda, de fato, uma pessoa se tornar homem, se tornar mulher? É o pai e a mãe. Amém? O pai e a mãe, eles que vão ajudar seus filhos a se tornar, de fato, homem e mulher. Não é só adulto, porque adulto, se não tiver nenhuma anomalia, vai ficar adulto. Agora, quantos adultos a gente conhece que são criança? Que não sabe administrar nada, não é? Ou seja, que não sabe estar longe do pai e da mãe. Ou seja, e quando ele fala deixar pai e mãe, é falar, é no sentido
financeiro, é no sentido físico, é no sentido agora espiritual, porque até então você debaixo da cobertura espiritual do seu pai, né, na casa do seu pai, ou seja, seu pai ali está lhe protegendo, né, você está sendo suprido em todas as áreas, mas na hora que você sai, agora é você, né, com Deus e a sua família que Deus lhe entregou. Isso não quer dizer que o filho não possa precisar do pai, seja na área espiritual, psicológica, financeira e física. Pode. Agora, nós precisamos entender que ele deixa claro que vai deixar. Aí ele completa aqui dizendo o seguinte: e depois que deixar mãe e pai, uniciar a sua mulher. Segundo passo, depois que se deixa mãe e pai, tem que se casar. Amém? Não é deixar para estar junto, não. Ele disse uniciar a sua mulher. Ele estava falando aqui em casamento. Aí depois ele diz: e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Ou seja, aí já tinha de fato a relação sexual. Mas deixa mãe e pai, depois se une no casamento e depois pode ficar nu. É o que a Bíblia diz. Mas hoje a gente vê totalmente diferente, né? As pessoas ficam nu, ou seja, as pessoas, elas na verdade, elas não se casam e às vezes ficam na casa dos pais. Às vezes está tudo ao contrário, né? Tudo fora da vontade de Deus. Ou seja, é impossível, a não ser que seja, no caso, uma senhora ou um senhor que já em fase terminal, ou uma pessoa que na verdade não se mete mais na vida do filho, né? E não tem mais ninguém para tomar conta do pai e da mãe. Então fica aquele homem, aquele casal, ou aquela filha para tomar conta da sua sogra ou do seu sogro. Acontece muito isso? Acontece. Amém? Agora, se o filho, ele novo, a esposa nova, ou seja, os pais ainda com poder de persuasão, sempre se metendo na vida do filho ou da filha, um relacionamento desse não vai dar certo. Amém? Porque quando Deus disse deixará, é porque Deus sabia que se ficasse, ia ter muito contrito, ia ter muita briga. Quem entende? Então, para deixar pai e mãe, você começa a entender que vai ter uma agora, né, vai começar a morrer alguma coisa. As vontades começam a morrer, os pensamentos começam a morrer, começa a vir discórdia, briga no casamento, e às vezes quer ligar para a mãe e para o pai, e muitas das vezes a pessoa não liga, porque está buscando a palavra, está dizendo, não, a gente temos que resolver em Deus. É Deus que vai dar a sabedoria a gente. Se não tiver nenhum jeito, né, se a mãe e o pai estiverem em Cristo, com certeza vão dar um conselho sensato em linha com a palavra. Mas agora aquele casal precisa se encontrar em Deus, porque os seus pais, na verdade, já viveram a sua vida. Sem contar de que os filhos, na verdade, não devem sobrecarregar os pais. Pelo contrário, os filhos devem trazer alívio, ou seja, não trazer preocupação, não é? Porque acontece muito isso, já ouvi o pastor ministrando várias vezes aqui, mostrando. Às vezes a esposa está mal com o esposo, fala para a mãe, para o pai, e quando um vai visitar a casa do outro, né, da sogra ou do sogro, ou seja, e depois estão reconciliados os dois, e às vezes é o sogro e a sogra que ficam com raiva do outro, porque foi a própria filha ou o próprio filho que se encarregou de falar mal do outro. Quem entende? Então, na verdade, quando ele fala em deixar mãe e pai, está falando no aspecto não só físico, tá certo? Mas se caso você está morando na casa do seu pai, não se condena com isso, tá certo? Na sua mãe também. Se caso está dando tudo certo, então fica tranquilo, fique em paz com isso. Mas 90% tem certeza que não dá certo, tá certo? Tem uma porcentagem que de fato dá certo, mas a gente sabemos que na verdade, na regra é assim. Existem exceções em tudo, amém? Mas a regra é a regra e acabou-se. Então, não podemos ir contra a palavra. Então, primeiro, deixa mãe e pai, fisicamente. Vai unir-se a mulher. E agora, você precisa de uma casa, né? Há quem diga que em casa precisa ter casa, né? Já tem uma música que fala isso. E depois, será uma só carne, ou seja, relação sexual. E vão estar nus e vão poder um se abrir para o outro. Ou seja, esse nus não é só fisicamente, mas está transparente um diante do outro. Não é só carne? Amém? Agora precisa ter uma só visão. Isso não vai tirar a personalidade do outro, não.
Nós vamos perceber aqui a importância, tá certo? Vou mostrar alguns versículos aqui. A importância de estarmos prontos para morrer. Porque se você não está pronto para morrer, você não deve entrar no relacionamento. A partir da hora que você deixa mãe e pai para entrar no relacionamento, você precisa agora morrer para viver bem. Porque se você quer entrar no relacionamento para que você possa fazer a sua vontade, infelizmente você vai ter uma vida aqui na terra muito ruim na vida 2. Porque a vida 2 é bom quando os dois trabalham em unidade. Amém? Mas quando um quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, aí complica. E principalmente no caso, não é, da mulher que não quer, na verdade, estar debaixo de submissão do seu esposo. Aí complica mais ainda. Porque na verdade, vamos perceber na palavra isso, mais na frente, de que o homem ele é o cabeça. Então quando a mulher ela está pronta para casar com o homem, ela está dizendo assim: eu estou pronta para ir para onde você for. Se não for para o inferno, não for para estar pecando de forma devassa, então a mulher tem que ser submissa ao seu esposo. Amém? E procurar seu estilo de vida, procurar a cada dia edificar a sua casa, porque com sabedoria nós vamos edificá-la, mas vamos também mantê-la firme com entendimento, e essa é a vontade do Senhor. Atos capítulo 20, abre a tua Bíblia lá. Eu quero mostrar alguns textos aqui para você, para que a gente possa ver a importância de morrermos, para que a gente possa de fato colhermos. E sabemos que no relacionamento as pessoas sempre elas querem vender seu peixe, e principalmente quando vão se aconselhar, mostrar que está certo, mostrar que na verdade o errado está o outro. E vamos perceber que de fato, se não tiver pelo menos um que abra mão de perder a razão, de morrer de fato para poder usufruir, é impossível esse relacionamento, mesmo que os dois estejam em Cristo, dê certo. Não é porque não é a vontade de Deus, é porque na verdade não há renúncia. Amém? Atos capítulo 20, versículo 35. Olha que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui, tá certo? No 35, que ele era um exemplo, mas ele vai dar uma fala de Jesus. Ele diz: em tudo vos deu o exemplo, de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes. Então nós precisamos estar sempre querendo ser o exemplo, sempre queremos trabalhar para socorrermos aqueles que estão doentes. Aí ele diz, recordando a palavra do próprio Senhor Jesus: dar é mais aventurado, ou é mais feliz dar do que receber. E muitas das vezes a gente vê isso aqui só no aspecto natural, financeiro. Mas ele está falando em todas as áreas mesmo. Amém? Paulo estava mostrando que ele era um exemplo, ele trabalhava porque ele não era preguiçoso. E ele queria abençoar as pessoas não só com a palavra, mas o que ele pudesse fazer naturalmente falando, ele fazia. E até para socorrer os doentes. Esses doentes não só era físico, era mental, espiritual. Amém? Porque dizia que na verdade ele estava no apostolado pensando em dinheiro, enfim. Então, dentro do contexto aqui, precisamos entender, ele cita uma fala de Jesus mostrando que é melhor dar do que receber. Por que é melhor dar? Porque geralmente quem está na posição de dar é mais maduro, tem mais entendimento, tem mais sabedoria. Aquele que espera mais é o mais infantil. Amém? Muitas das vezes nós cobramos e não entendemos que a nossa cobrança, muitas das vezes, não é, demonstra a nossa imaturidade. Porque se uma pessoa, irmão, ela está se doando, se ela está plantando, pode ter certeza que vai vir a colheita. Amém? A pessoa não tem que estar preocupada, não, ela tem que se doar mesmo, como Paulo estava falando aqui. Então é melhor dar do que receber, porque aquele que está recebendo é porque está precisando. Aí você diz: meu esposo não me ama, então ame. A minha esposa não me ama quanto tanto, então ame ela. Amém? Não me perdoe, então perdoe. Não abraça, então abraça. Então não me beije tanto, então beije mais. Quem entende? Ou seja, você precisa na verdade estar pronto para morrer.
crucificar a sua carne. Jesus disse isso. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Essa cruz não é o teu cônjuge, não é teus filhos, não é o patrão, não é ninguém. Essa cruz é a nossa própria carne, é a nossa vontade, é o nosso ego. Amém? A Bíblia diz que aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde, achá-la-á. Então em Deus, a gente morre para viver. Quem não morrer, não vive. Amém? Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu Coríntios, e em 1 Coríntios ele fala sobre isso, né? Mostrando que aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas por meio daquele que morreu e ressuscitou. E ele, em outros textos, ele diz assim, né? Que não corria em vão, não esmurrava no ar, mas antes ele reduzia seu corpo à escravidão, esmurrava seu corpo. Que entende? Ele diz que, lá em Romanos 12, que mostrava o seu corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, alguém tinha que ser imolado, alguém teria que ser morto, alguém teria que ser crucificado. Então, uma vida de grandes colheitas, a pessoa está pronta para colher, uma pessoa que está pronta para morrer. Enquanto as nossas vontades estiverem prevalecendo, enquanto o nosso, vamos dizer assim, enquanto a gente estiver apoiado na nossa razão, não vamos viver bem. Está assim de gente, ó, que quer ter razão e não vive bem. Amém? Então não vai ser nós, na verdade, ficar ali pregnado na nossa razão, que vai nos levar a viver bem. As pessoas estão entrando em depressão, pessoas estão tendo derrames. Mas por quê? Porque eles querem viver com a sua razão. E aqueles que vivem pela palavra, irmão, eles lançam fora, né, a sua razão e ficam com o que a palavra diz. Provérbios já diz isso, né? Provérbios diz, lança fora. Ou seja, não te apane no teu próprio entendimento. Não fique com o teu entendimento, porque se você ficar com ele, infelizmente, você vai morrer antes do tempo. Amém? Então não adianta a mulher ficar falando do esposo, e não adianta a esposa, né? Ou seja, a esposa falar do esposo e o esposo falar da esposa mal. Não adianta. Eu percebo que uma das coisas que às vezes falta muito num relacionamento, isso é de todos, é elogio. Porque Jesus, ele elogiava muito. Você pode ver que Jesus, ele elogiava muito. Porque aquilo que ele elogiava, crescia. Amém? Você vê que ele chega diante de Lázaro e dá graças a Deus. Aquilo que a gente agradece. E quando você está elogiando uma pessoa, não é de fato você está agradecendo pelaquela pessoa, está tendo aquele dom, desenvolvendo, lhe ajudando, não é? Ou seja, crescendo junto com você. E isso vai, de forma, na mente da pessoa, na alma da pessoa, vai estimulá-la a cada dia fazer o melhor para você. Amém? Com certeza vai fazer o melhor. Então aqui Paulo deixa claro uma fala de Jesus, mas abra a tua Bíblia lá em João capítulo 12. João capítulo 12. Vamos perceber que quem não morre vive sozinho. Uma pessoa pode estar casada e viver sozinho? Pode. Quantas pessoas são casadas, mas é como se estivesse só? Não é? Ou seja, não pode ter um momento espiritual com o outro, em oração, não pode conversar, às vezes, algum sonho que tem, seja com a esposa ou com o esposo, mas quando de fato tivermos em mente que a vontade de Deus é que a gente possa a cada dia entender que devemos estar prontos para morrer, então a gente vai estar pronto para colher também. Olha o que ele diz, Lucas capítulo 12 e o versículo 23. Lucas não, João, tá certo? Perdão, é lá em João. Capítulo 12, versículo 23. Aqui alguns gregos desejam ver Jesus. Jesus vai aqui falar que estava próximo já de partir. Aí ele diz, Jesus respondeu, chegou a hora de ser crucificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava sendo um exemplo. Amém? Ele estava dizendo, olha, se o grão não morrer, ele fica sozinho. Então, se uma pessoa ela não está pronta a morrer, crucificar as suas vontades, os seus desejos, a pessoa não está pronta para ver a vida 2. Porque a vida 2 é uma vida, de fato, de entrega. É uma vida onde alguém vai ter que morrer. E alguém vai ter que reinar. Quando Deus reina na vida 2, de fato, um vai pedir perdão ao outro. Amém? Outro vai compreender que, de fato, tem mais virtude do que o outro em área. Vai pedir ajuda. Isso não é feio nem vergonhoso. Mas, de fato, vai estar sendo humilde. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria, está lá em Tiago, não é? Capítulo 3, do 14 em diante, mostrando que a verdadeira sabedoria, ela é pacífica, ela é tratável, ela é humilde, ela não é arrogante. A verdadeira sabedoria, ela é diferente da do mundo. A do mundo é animal e diabólica, mas a de Deus não. Amém? Não é à toa que Jesus diz que devemos ir a Ele, aprender dele que é manso e humilde de coração. Porque ele aprendeu, ele estava na posição de mestre. Mas, no caso da vida a 2, nenhum dos dois está numa posição de mestre. Não é? De um para com o outro. Na verdade, é alunos mesmo. Enquanto estivermos aqui, somos alunos. Amém? O mestre por excelência, com certeza, é Jesus Cristo. Ou seja, mas ele vai dar instrução a ambos. E a cada dia, um entendendo o valor que o outro tem, elogiando o outro, vai crescer os dois em muitas áreas das suas vidas. Então Jesus diz aqui, ó, se o grão ele não cair na terra, não morrer, ficará sozinho, mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, nós precisamos muitas das vezes perder para ganhar. Amém? Porque a nossa justiça é Deus. Eu sei que tem muitas coisas que às vezes o homem ele quer convencer a esposa, às vezes a esposa quer convencer o seu esposo. Se os dois estiverem em Cristo, a coisa mais fácil de Deus poder convencer o outro é a pessoa orando, e a pessoa, na verdade, participando da oração que fez. Ou seja, orando para que Deus convença, mas também a pessoa, a cada dia, dando a alta face, crucificando a sua carne, morrendo, não fazendo a sua vontade, não se apoiando no seu próprio entendimento. Amém? Fazendo isso, com certeza, as nossas vidas vai a cada dia melhorar na vida 2. Aqui em 2 Coríntios, é um texto também muito lido aqui, 2 Coríntios capítulo 9, abre a tua Bíblia lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, olha o que ele diz. Ora, será que a semente... Deixa eu me ver, estou em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Mas digo isto, quem pouco semeia, pouco também vai colher. Quem semeia de forma generosa, também vai colher generosamente. Olha que interessante. Aqui Paulo estava falando de algo que os coríntios já tinham prometido, uma oferta de dar para eles. Tá certo? E Paulo estava falando que se eles de fato estivessem prontos para fazer o que eles falaram dentro das suas condições, e aqueles que dessem mais, né, dentro das condições deles, com certeza ia colher mais. E aqui a gente está mostrando mais uma vez a importância da semeadura, a importância de morrer, e a importância de entender que se a semente ela não morre, ela está só. Se ela não morre, ela não vai produzir fruto. Então, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que crucificar a nossa carne. Nós temos que fazer ela morrer a cada dia. Amém? Em muitas áreas das nossas vidas. Aí ele diz aqui o seguinte, no versículo 10 ele diz, aquele que dá semente ao que semeia. O que ele está dizendo? Esse dar semente não é só finanças. Esse dar semente é da sabedoria, dá entendimento para edificar. Amém? Deus dá semente a quem
semeia. Ou seja, só semeia quem confia que Deus vai dar o crescimento. Se a gente não confiar que Deus é a nossa justiça, nós vamos querer, na verdade, bater o pé e dizer, rapaz, vou fazer o que eu quero. E Tiago, ele fala sobre isso, né? Tiago mostra que se deixarmos que a nossa ira, a nossa razão prevaleça, ou seja, antes do pôr do sol, precisamos pedir perdão um para o outro, precisamos, na verdade, se reconciliar, porque até a própria oração vai ser impedida. Por quê? Porque alguém precisa ser quebrado, alguém precisa perder a razão, mesmo tendo a razão. Aí você diz, pastor, mas eu tenho a razão. E aí, o que eu vou dizer? Vai dizer, pronto, tudo bem, se você não está entendendo, dizendo que eu estou errado, então tudo certo. Continua buscando ao Senhor, ora, pede para que Deus mostre, e Deus vai mostrar. Amém? Seja através de sonhos, de visões, através de outras pessoas, vai cair a ficha, e vai chegar um momento que aquela pessoa não vai aguentar. Porque a Bíblia diz que a única forma de vencermos é andando no amor. Ninguém vai vencer a não ser andando no amor. E para andar no amor, irmão, nós precisamos entender que o amor ele é sofredor. Não é um sofrimento que vamos ser pisoteados e dizer, eita, que coisa maravilhosa. Não, é um sofrimento dizendo assim, rapaz, eu sofro porque estou vendo a ignorância do outro, o erro do outro, mas para viver, eu preciso entender que eu tenho que recuar até o outro entender. Ou seja, você vai sofrer pela ignorância do outro, mas você vai ajudar ela a não continuar ignorante nem cega, pelo seu procedimento de humildade. Amém? Porque bater de frente muitas das vezes não vai dar certo. Às vezes a gente pensa que bater de frente, não, bater de frente vai dar certo. Não vai. Às vezes vai distanciar mais. E quando não se usa aquela palavra, você me decepcionou, né? Isso é uma palavra muito usada e é muito forte essa palavra. Você me decepcionou. E quando essa palavra é lançada, o diabo ele quer que esteja na mente do outro. Eu não confio mais em você. E isso é coisa de gente ignorante, de gente que é imaturo, que é bebê espiritual demais para dizer isso. Por quê? Porque quando estivermos aqui, vamos frustrar o outro. Amém? Vamos frustrar, mas não vai ser frustração de traição, frustração de algo grosseiro. Não, é frustração do dia a dia, frustração da convivência, de falar às vezes sem meditar no que está falando, de se arrepender depois, de saber como pedir perdão. Vai existir essas coisas? Vai. Mas se você usou essa palavra, você me frustrou, procura se retratar, procura pedir perdão e entender que na verdade ninguém é perfeito para que a gente diga assim, rapaz, você me frustrou. Porque a única pessoa que não pode nos frustrar é Jesus, porque Ele é perfeito. Aí de fato Ele não nos frustra. Amém? Mas enquanto estivermos aqui, vamos estar em desenvolvimento. E na verdade ninguém fez faculdade para viver bem a dois. A maior faculdade que a gente tem é a palavra de Deus, que podemos ter. Mas para isso nós precisamos comer a palavra, precisamos buscar a palavra, precisamos de fato entender a importância de a cada dia plantar semente. Até quando você na verdade perde a razão para viver bem, você vai estar tranquilo. O outro lado pode até adoecer, e você vai estar pronto para ajudar aquela pessoa a ser sarada. Fisicamente, dar a mão àquela pessoa e não condenar ela. Está bem, está doente porque você na verdade está sendo injusta, porque você não fez a coisa certa, o diabo está fazendo isso. Não, fica tranquilo. Pelo contrário, mostra a outra face. Amém? E com certeza o outro lado, irmão, por mais cego que ele seja, ele vai ter que parar e dizer assim, rapaz, de fato eu estou errado. De fato, ela ou ele está certo. Porque para viver bem, irmão, a gente não precisa, na verdade, estar no pedestal em todo o tempo. Porque todos nós estamos em crescimento. Amém? Um mais do que o outro, mas no entanto, aquele que está crescendo mais não deve cobrar do outro o que o outro não pode dar. Porque às vezes um está no nível maior do que o outro e quer cobrar do outro o que o outro não tem. Tem isso também. Amém? Então nós temos que ver com os olhos de Jesus, com os olhos de Deus. Como é que Jesus via os hipócritas, aqueles que conheciam muito, que entendiam muito? Ele não praticava, botava jugo sobre os outros, Jesus chamava ele de hipócrita, sepulcaiado, filho do diabo. Mas quando o povo não entendia, Jesus sentava com eles, conversava com eles. O povo perguntava e ele replicava e começava a ensinar e falava várias vezes para cair a ficha. Amém? Então, se a gente não tiver isso em mente, a gente vai querer que, na verdade, as pessoas corram com a nossa mesma velocidade. Mesmo sendo um só, né? Ou seja, um relacionamento só, cada um vai ter, vamos dizer assim, uma velocidade espiritual,
psicológica, física, isso tem que ser respeitado. Amém? Porque sabemos que, de fato, né, cientificamente falando, o homem é muito diferente psicologicamente, fisicamente da mulher. E é por isso que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais sensível, mais frágil. E por isso que diz que o homem deve tratar ela com discernimento. Ou seja, não tratar com grosseria. Mas quando ele fala tratar com discernimento, é tratar com sabedoria. E é impossível a pessoa tratar uma pessoa com sabedoria sem ter ela. Porque há muito arranhão ainda. Porque há muita briga, muito contrito. Porque não tem tanta sabedoria. Nem o homem e muitas vezes também a mulher. Amém? Então aqui ele está dizendo, olha, aquele que semeia muito vai colher muito. Está mostrando aqui que de fato Deus dá semente àquele que semeia, ou seja, Deus dá argumento, dá sabedoria. E também ele diz, dá pão para comer. E vai suprir e vai multiplicar a vossa semeadura. Aumentará o fruto da vossa justiça. Ou seja, ele vai aumentar o fruto da nossa justiça. Nós vamos poder a cada dia ser coberto por Deus, porque Ele é que vai ser nosso juiz. Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, lá em Efésios, capítulo 5. Olha que coisa interessante. Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante. Então a gente percebe aqui a importância de estarmos prontos, tá certo? Em dar para recebermos, estarmos sempre prontos, tendo em mente de que se a semente ela não morrer, ela vai estar sozinha. Ou seja, se a gente não dominar a nossa carne, perder a razão, vamos terminar só, tá certo? Podemos ver aqui também a importância daqueles que plantam muito, colhem muito e vai colher com abundância, porque é Deus que vai dar a semente, vai dar a sabedoria. Vamos ver agora aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 22, o seguinte, eles aqui, ó, mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Olha que interessante, submissão. Muitos quando ouvem a respeito disso, pensam que é escravidão, não é? E muitos homens sem entendimento, pensam que na verdade a mulher se submeter é ser escrava dele. E não é isso que a palavra está mostrando. Ela está mostrando a importância da submissão. Porque quando há submissão, vamos ver mais aqui abaixo, tá certo, nos versículos, quando há submissão vai ter, essa mulher vai ser amada, vai ser santificada e vai ser irrepreensível. Quando há submissão. Então, as mulheres sendo submissas, ela com certeza vai ser suprida. Ou seja, nós estamos debaixo de um teto aqui. Nós estamos submissos a ele. Eu pergunto, se chover, vamos se molhar? Não vamos se molhar, porque estamos submissos a esse teto. Estamos protegidos. Amém? Então, submissão, a pessoa vai, na verdade, usufruir de quê? Vai usufruir a cada dia de proteção, de suprimento, não é? Ou seja, a mulher vai ser não só amada, santificada, mas vai ser uma pessoa irrepreensível. Diz aqui o texto, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele mesmo, no caso Cristo, o Salvador do corpo. Ou seja, quem vai trazer a salvação, não é, para a família, trazer o recurso, claro, com a ajuda de Deus, vai ser o homem mesmo. Mas para isso a mulher precisa estar debaixo da sua visão. Eu sempre digo que submissão é correr com a visão do marido, não é? Geralmente quando a mulher ela casa com um marginal, ela sabe que ele, na verdade, vai querer matar, roubar, destruir. Então ela vai casar com a pessoa sabendo que ela vai ter que participar daquilo ali. Quem entende? A gente já ouviu muito isso, né? O camarada, ou seja, ele bebe, aí a mulher casa com ele e depois quer que ele pare de beber, ele diz, a primeira coisa que ele vai dizer, não, você quando me conheceu bebendo. Porque quando a pessoa casa com a pessoa, casa com os hábitos daquela outra pessoa, com os gostos daquelas pessoas, com a visão daquela outra pessoa, mesmo que a pessoa não queira. Se for algo bom, a pessoa vai se moldando, né? Vai entendendo, vai ajudando. Se não for, aí vai trabalhando para se aperfeiçoar, para melhorar. Não é assim? Mas infelizmente é uma realidade. Precisa de fato
os dois sentarem para poder saber aonde querem chegar. Então, a mulher tem que saber aonde esse homem quer chegar espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, ou seja, financeiramente. Tem isso? Tem. Amém? Ou seja, casa com um camarada só porque ele é bonito, não é porque fala bem, porque tem uma certa posição. E a gente precisa entender que um filho de Deus ou uma filha de Deus vai escolher bem. Amém? E o primeiro passo da escolha bem é se o outro ama ao Senhor, se o outro obedece a Deus. Se ele obedece a palavra, mesmo que o outro seja cego em muitas das áreas, ele vai a cada dia ser flexível, ele vai na verdade também, né, a cada dia, vamos dizer assim, se submeter àquela liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Aí mostrando de que quando o homem, ele é o homem que vê que a mulher está sendo submissa a ele vai ter mais facilidade de, vamos dizer assim, de fluir em várias áreas. Mas eu sempre digo que é difícil para uma mulher ser submissa ao homem quando ela não sabe onde ele quer chegar. Agora, quando a mulher sabe aonde o homem quer chegar e a mulher não se submete e tudo aquilo está alinhado à vontade de Deus, essa mulher vai viver doente. Essa mulher vai viver sofrendo, porque ela está batendo de frente com Deus, não é de frente com o marido. Eu vou ter mais longe, uma mulher ou um homem que quer impedir o outro correr à vontade de Deus, se não se consertar, em longo prazo a pessoa pode morrer. Eu já vi muito isso, irmão. Da vez a mulher morrer, da vez o homem morrer porque quis impedir o outro correr a carreira de Deus. A carreira em Deus, que Deus propôs para aquela pessoa. Por quê? Ninguém pode parar o corpo de Cristo. Se a pessoa está amando o corpo de Cristo, você está amando a Cristo, está amando a palavra, está fazendo a vontade do Senhor. Imagina uma pessoa tentar parar Deus. Ninguém consegue parar Deus. Amém? Então, é preciso que a mulher, de fato, ela descubra ou sente com o esposo e diga: meu filho, espiritualmente você quer chegar aonde? Me diga aí. Psicologicamente você quer crescer ou quer continuar ignorante assim, sem ler nada? Me diga aí, fisicamente, você quer continuar ficando gordo, inchado, ou você quer malhar, você quer andar, fazer suas caminhadas, quer ficar melhor, né, no físico? Para que eu possa lhe ajudar. Amém? Financeiramente falando, como é que você quer? Quer estar todo ano pedindo empréstimo? Você quer estar se enrolando? Quer ficar, né, coçando a cabeça sempre, endividado? Ou seja, a mulher sábia de fato, ela vai poder entender onde esse homem quer chegar, e ela vai ajudar se ele permitir também. Amém? Pastor, mas meu marido ele não permite, o que é que eu faço? Então você já sabe o que ele quer, está alinhado à vontade de Deus, ele não está deixando você, vamos dizer assim, influenciar tanto nessa ajuda, então continua orando, que a cada dia ele vai ver a sua importância. Amém? O que a gente precisa é orar e agir. Orar e agir, ou seja, orar e dizer assim, estou disponível. Não é orar e dizer assim, não, deixa para lá, eu não vou me expor, não vou perguntar se ele quer me ajuda. Não, sempre que puder, vai lá, olha, eu posso te ajudar nisso? Não, tudo bem, quando precisar estou aqui. Amém? Sempre aberto ao outro. Então ele diz aqui, olha: pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres seja em tudo submissa a seu marido. E é interessante entender que esse em tudo aqui não é no que é errado, não. É em tudo aquilo que não vai ferir, tá certo? Os princípios da palavra. A gente já ouviu muito quando a gente era religioso, não entendia isso, pensava que a mulher tem que submeter aos caprichos do marido, a espancamento, não é? Ou seja, não só físico, mas psicológico, que já tem lei para isso hoje em dia, né? E até Provérbios já diz isso, os Provérbios, que é pior, não é, uma palavra mal colocada, é pior do que uma faca mesmo. Amém? Ou seja, é pior do que um murro. Então, agride uma pessoa psicologicamente. Quantas mulheres, na verdade, elas não conseguem ter um horizonte, né? Não conseguem, na verdade, ter perspectiva de futuro, não conseguem ser felizes porque alguém matou psicologicamente ela. Então, aquilo que você permite é aquilo que você vai aceitar. Então, se você percebe que você tem valor, que você, na verdade, é uma preciosa para Deus, é uma joia para Deus,
Então toma uma posição, converse com ele. Amém? Ou seja, olha, eu entendo, você não compreende o que eu compreendo na palavra, se ele não está em Cristo. A Bíblia diz que se o marido que não está em Cristo, se ele quiser continuar convivendo com aquela crente, pode permanecer, que aquela mulher vai também abençoá-lo com a sua própria vida, ele vai ser santificado por causa dela. Isso não vai levar ele ao céu, mas ele vai ser beneficiado pela vida dela, vai respingar nele. Mas se ele ficar espancando, ou se ela também não ficar cuidando da sua casa, a Bíblia diz que aquele que não cuida do que é seu é pior do que o incrédulo. Então, se uma mulher é uma mulher que não tem prazer em lavar a roupa do esposo, de fazer uma comida, de poder, não é, passar ferro na roupa do esposo, de poder, na verdade, estar a casa inteirada naquilo que ela tem como responsabilidade, se é uma pessoa que, na verdade, deixa ele como um cachorro, está fora da palavra. Amém? Então, nem um homem nem uma mulher é obrigado a conviver com outro que não está em Cristo, se essas coisas permanecerem e se aquela pessoa, na verdade, não despertar, não acordar. Agora, se a pessoa quiser conviver, aí, na verdade, a pessoa vai viver sofrendo, mas não é a vontade de Deus. Amém? Diante de Deus, a pessoa está livre, mesmo sendo casado, como se diz, nos três. Mas se a pessoa, na verdade, está sendo espancada, na verdade, ela só vai conviver se ela quiser mesmo, porque diante de Deus a pessoa está livre. Amém? Mas vamos voltar aqui. Aqui nós estamos vendo o seguinte: a mulher deve ser submissa em tudo, como também a igreja, ela é a Cristo, por ser o cabeça. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Aí ele diz: marido, cada um de vocês ame a sua mulher. Ou seja, quando de fato a mulher se submete a esse marido, não é? Aí diz que de fato ela vai ser amada, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, como é que o homem vai ter prazer de dar a sua vida e se entregar pela sua esposa? Quando a mulher se submete. Porque é interessante que o homem não se sente amado porque a mulher fala que o ama. O homem se sente amado como quando a mulher se submete a ele. Quando é uma mulher que ouve seu esposo, ele diz: rapaz, eu sou amado demais. A mulher pode falar 1000 vezes que ama seu esposo, mas se ela não submete a ele, ele vai dizer: continua falando aí. Ele não se sente amado. Já a mulher é diferente. A mulher, ela precisa ouvir que é amada. Já o homem pode fazer tudo, mas se não dizer para a mulher que a ama, ela não se sente amada. Por quê? Ela não é só no exterior, ela também é no psicológico, no emocional. Ela precisa estar, vamos dizer assim, protegida não só fisicamente, mas psicologicamente. Aí diz: quando de fato a mulher submete, o homem vai amar a mulher como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Então, quando é que também que uma mulher ela vai ter facilidade de se submeter? Quando o homem ele der a sua vida por ela. Amém? Eu pergunto: por que é que a igreja se submete a Cristo? É porque ele, na verdade, ficou obrigando, ou porque Cristo deu a vida por ela? É porque Cristo deu a vida pela igreja. Então, quando o marido ele dá a vida pela sua esposa, ela se sente na obrigação de obedecer. Deixa eu destacar outra coisa aqui, importante demais, tá certo? A gente sabemos que dinheiro não vai levar ninguém ao céu, mas dinheiro é muito importante no relacionamento. Muitos casamentos têm se acabado por falta de dinheiro, falta de entendimento num monte de área. O dinheiro, às vezes, um compra sem falar com o outro, ou seja, não há harmonia. Mas deixa eu falar algo para vocês: geralmente quem trabalha é o homem, não é verdade? Às vezes a mulher, assim, quando eu falo, trabalha fora de casa, porque a mulher trabalha mais do que o homem. A verdade é essa, né? A mulher trabalha, na verdade, 7 dias na semana. E às vezes o homem trabalha fora. E o que acontece? O homem, ele ganha o dinheiro, faz a feira, não é? E depois o que sobra coloca no bolso. Ou seja, e é preciso que entenda que essa mulher que está em casa, ela precisa ser remunerada. Sabia disso? Que o dinheiro que o homem ganha fora não é só dele, é dele e da esposa. Porque quem come na casa é só ela? Não, como os dois.
Ou seja, ela precisa comprar as coisas dela, ela não vai ficar todo o tempo pedindo. Amém? Eu me lembro que teve um tempo que Deus tratou comigo a respeito disso. E hoje, toda semana, eu vou lá e abençoo a minha esposa. Por quê? Porque ela trabalha também. Trabalha mais do que eu. Quem entende? Então ela vai se sentir protegida, vai se sentir amada, cuidada, porque vai ter coisas que ela mesmo vai comprar. Porque eu estou dando aquilo, eu digo, ó, esse dinheiro aqui é para a gente fazer a feira, esse dinheiro aqui é nosso. Vou ficar com essa parte e essa parte é sua. Não é justo, não? Quem entende? Uma parte a pessoa guarda, uma parte fica para gastar e outra parte dá para a esposa. E ela faz com o que ela quiser, com aquele dinheiro. Aí quer dizer, aí fica a mulher só trabalhando em casa, a mulher às vezes quer, né, até ir para o restaurante ou comprar uma coisa até para o próprio esposo e não consegue comprar. Por quê? Porque ele não solta nada. E temos que ter em mente, irmão, que a Bíblia diz aqui que a igreja se submete a Cristo, porque Cristo deu a vida por ela. E eu pergunto, o trabalho faz parte da nossa vida ou não? Ah, estou dando um sangue, estou dando a minha vida pelo trabalho, eu vou dar meu dinheiro à mulher? Não, você não vai dar, você vai, na verdade, recompensar pelo trabalho dela também. O trabalhador não é digno do seu salário? Ou só porque o homem trabalha só ele que trabalha? Não, a mulher trabalha também, irmão. Amém? Quantas mulheres aí, infelizmente, para comprar coisas íntimas, tem que pedir ao esposo? Isso é uma vergonha. Mas para o cristão, quem é crente, precisa, na verdade, tomar uma posição e se ajeitar. E poder abençoar a esposa, poder, toda semana, pegou em dinheiro, vai lá e, ó, isso aqui é seu. Fazer o quê? Não, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar entendimento, vai administrar. E principalmente que tem um monte de filho, né? Amém? Ou seja, você tem que comprar roupa para os seus filhos e ainda tem que abençoar também a sua esposa, sempre quando puder. Aí diz aqui o seguinte, ó. Versículo 25. Marido, cada um de vocês ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la. Então, quando o marido ele dá a sua vida, não é, pela sua esposa, ele vai santificá-la, vai purificá-la. Olha que interessante. No versículo 27, vai apresentar como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, santa e irrepreensível. Tudo isso acontece quando o marido, de fato, ele está fazendo o papel que Paulo estava mostrando que Cristo fez pela igreja. Paulo estava dizendo, olha, a igreja se submete a Cristo, não é por pressão não. Por que Paulo se submetia, dava a sua vida por Cristo? Porque ele sabia o que Cristo sofreu. Amém? Ele sabia as revelações que ele teve. Ele sabia quem ele era. Ele se coloca num pedestal dizendo, olha, eu não sou digno de salvação. Eu sou um exemplo para aqueles que vão ser salvos. Porque ele fez muita coisa errada. Amém? Mas a humildade daquele homem, mas o entendimento que ele chegou, era isso que ele estava escrevendo, mostrando para o relacionamento. Mostrando, quer viver bem, então plante. Então semeie. Então, de fato, ame para santificar e mostrar o outro ainda irrepreensível. Ou seja, a gente trabalhamos para, de fato, suprir a necessidade do outro. E é interessante, porque quando a gente descobre a necessidade do próximo, Deus vai suprir a nossa necessidade. Eu sempre digo, naturalmente falando, já ouvi muito isso, de que, na verdade, quando nós, de fato, descobrimos, não é? Ou seja, quando a gente, na verdade, temos sabedoria para resolver o problema dos outros, nós vamos ser supridos porque nós estamos resolvendo o problema dos outros. Quando a gente resolve nossos problemas, a gente não sai do que a gente tem. Por quê? Porque a gente só fica com a semente, com o que a gente tem, a gente guarda ela não morre, então não vai produzir fruto. Quando você descobre a necessidade do próximo, as pessoas vão começar a ligar para você, a querer você mais perto, não é? Ou seja, por exemplo, o camarada que descobriu as cadeiras, que fez as cadeiras, ele descobriu a necessidade do próximo, do povo sentar, e ele enriqueceu. Não é? Quem inventou todo tipo de, seja roupa, seja qualquer objeto, quem inventou o carro, ele descobriu a necessidade do próximo e os próximos enriqueceram eles. Sempre foi assim. É por isso que é importante a lei da semeadura. A gente está em um ano que a gente tem declarado um ano de expansão e um ano de grande colheita. Mas eu acredito, irmão, que não é só naturalmente falando, não é só financeiramente falando.
mas é psicologicamente também. Amém? Espiritualmente. Ou seja, a gente está pronto para de fato sermos humildes, a ponto de não sermos, vamos dizer assim, adultos na malícia. Quando Jesus disse que devemos ser crianças, tornar como uma criança, aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino do céu, ele estava falando que a gente deveria ser imaturo. Ele estava falando que nós temos que ter o mesmo, vamos dizer assim, sentimento de uma criança. Está discutindo, brigando, daqui a pouco estão se beijando e se abraçando. Não guarda mágoa, rancor. Ou seja, que a gente erre, mas não erre de propósito. Amém? Mas é porque a gente está em crescimento ou infelizmente, falha de percurso, mas não que seja, de fato, né, de forma de propósito mesmo, porque isso pode trazer dano para a vida da pessoa. Aí ele diz aqui, olha, no versículo 27, para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou seja, a mulher se submete, o homem ama, santifica ela, ou seja, uma mulher que de fato vai estar irrepreensível, e isso vai ser uma igreja gloriosa. Aí ele diz, versículo 28, assim o marido deve amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que coisa interessante. Então, quando ele está cuidando da esposa, ele está cuidando dele mesmo. Amém? Porque ele vai ter uma mulher viçosa, vai ter uma mulher mais ativa, uma mulher mais esperta, uma mulher mais acolhedora, uma mulher que vai facilitar a vida dele. Amém? Aí ele diz, ninguém jamais odeia o próprio corpo, antes alimenta, dele cuida, assim também Cristo em relação à igreja. Olha que exemplo. Ele está trazendo o exemplo de Cristo com a igreja, entre o homem e a mulher. Está vendo? Então ele está mostrando aqui que o Senhor Jesus, ele alimenta a igreja, ele cuida dela. Da mesma forma o marido deve fazer, porque ninguém vai maltratar o seu próprio corpo. Aí ele diz, porque somos membros do seu corpo, e por isso o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele está citando, não é, o texto que a gente leu lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Veja a importância. Aí ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a perfeição. Ele está mostrando de fato a perfeita vontade de Deus. Ele está trazendo no início que o homem era perfeito. Ele estava mostrando, não há segredo. Se voltarmos para o início e vermos que como Deus criou o homem e a mulher, na posição que Deus colocou cada um, as coisas vão funcionar bem. Agora, quando isso vai acontecer? Quando estivermos prontos para morrer. Só dessa forma vamos estar prontos para colher. A pergunta é, você está pronto? Nós estamos prontos para morrer? Para perder a razão? Para vivermos bem? Porque, irmão, nós precisamos entender que tanto o homem tem sonhos, como a mulher também tem sonhos. O homem tem desejo, também a mulher tem desejo. Amém? Agora, é preciso que se entenda de que a mulher, depois que ela entra no relacionamento com o homem, sabendo aonde ele quer chegar, a visão que Deus entregou para a vida dele, claro que ela vai de fato, vai ter que submeter muito mais do que ele. O homem não vai deixar a sua visão de lado para submeter a visão da sua esposa, literalmente. Não, ele pode ajudar ela, tá certo? Concretizar algumas coisas da sua vida, mas não ele ficar como se fosse, na verdade, né? Ou seja, a mulher como cabeça e o homem como cauda. Você entende? Ou seja, como aquela parte está submissa, está esperando. Não, se isso acontecer, infelizmente, aquele vai sofrer muito. Já vi casos da mulher, na verdade, não é, ser a voz ativa, na verdade, chama o homem de banana, de fraco. E isso, na verdade, ela fazendo tudo o que aquele homem deveria fazer. E muitas das vezes, aquele homem quer fazer, mas a mulher não entende, porque sabemos que cada homem, na verdade, tem um temperamento diferente, né? Tem uns que é mais ativo, tem outros que são mais lentos, né? E às vezes a mulher casa com um camarada que ele é lento. Então ela tem que entender que ele é lento, tem que ajudar ele naquela lentidão.
Ele melhorar a cada dia, mas não cobrar aquilo que ele não pode dar. Amém? E porque ela é mais ativa, mais visionária, porque ela investe, porque ela faz um monte de coisa. E muitas das vezes ela vai ter que encontrar um ponto onde na verdade possa entrar em acordo os dois e possa um perceber, né, a importância do outro ser o freio, do outro ser o acelerador, mas que ambos possam trabalhar em conjunto. Imagina se o carro tivesse só acelerador, não é? Isso acabava logo, né? Se o carro tivesse só o freio, não saía do canto. Então, na verdade, irmão, nós precisamos entender que a vida 2 pode começar, na verdade, com a visão, mas sempre vai terminar com um grande legado, com a equipe que Deus vai entregar, uma família abençoada. Posso ir amém? Pastor, isso é do dia para a noite? Não, leva tempo. Não se condena em nenhuma área da tua vida, contanto que você contribua, tá certo? Para que a cada dia possa melhorar as coisas, possa funcionar as coisas, e entender de que, irmão, se a semente ela não morrer, infelizmente ela vai estar só. Quantos relacionamentos a gente vê? Não é? Eu já vi muitos casos. Eu me lembro de uma irmã que há mais de 20 anos essa irmã nunca namorou dentro da igreja. Ela chegou na igreja na época, eu acredito que ela não tinha nem 25 anos, né? Hoje eu acredito que deve ter quase 50 já, e não namora de jeito nenhum. Por quê? Porque ninguém suporta ela, ninguém suporta aquela irmã. Então, se a pessoa dessa entra no relacionamento, ela vai sofrer e vai fazer a outra pessoa sofrer rápido. Por quê? Porque não se submete à palavra. Se não submetemos à palavra, infelizmente, vamos estar só. Ou a gente decide perder a razão para viver bem, ou a gente vai ficar com a razão viver mal. Ou a gente decide em morrer para podermos, de fato, a cada dia usufruir da colheita, ou de fato a gente não vamos colher nada. Imagina, se o agricultor estivesse lá, né, com um saco de feijão, alisando o saco de feijão, eu nunca vou semear, porque senão eu vou ficar com fome, vou perder tudo, isso e aquilo lá. Não, o máximo que ele pode, ele semeia, porque ele sabe, quanto mais semear, mais ele vai colher. Amém? Então, não economiza investindo no teu casamento. Tá certo? Então investe no teu relacionamento. Como? Não só querendo ter a razão, mas reconhecer. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque ela tem crescido comigo, e a gente reconhece às vezes quando a gente erra um com o outro, pedimos perdão olho no olho mesmo, e isso é bom, irmão, porque a gente entendemos que de fato sem haver isso não há crescimento. Amém? Então nós estamos a cada dia avançando, compreendendo a deficiência um do outro e respeitando, na verdade, porque afinal de contas, naquele dia cada um de nós vamos prestar conta do que Deus nos entregou. E nós não vamos estar aqui como ditador, né? Nem vamos ficar trazendo condenação para o outro, porque não vai ajudar em nada. Elogia mais o teu esposo, elogia mais a tua esposa, tá certo? Quanto mais elogiar, mais vai crescer. Quanto mais render graças, mais de fato vamos poder colher aquilo que Deus tem para nossas vidas. Agora, se ficar murmurando, se ficar falando da vida do esposo, da esposa, para os vizinhos, para os parentes, você vai ser uma pessoa rancorosa, não é? Amarga, vai ter filhos do mesmo jeito, porque a mãe que fala muito do marido para as filhas, na frente das filhas, infelizmente, querida, você vai sofrer muito. Querido, você vai sofrer muito. Não coloca teus filhos contra a tua esposa, contra o teu esposo, não faz isso, porque você está levando seus filhos para morrer cedo e não ter uma vida de prosperidade. Porque é o primeiro mandamento com promessa, onde a Bíblia diz: honra pai e mãe, para que você possa viver bem aqui na terra e possa viver longos dias aqui na terra. Efésios capítulo 6 e o versículo 1: Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, tá certo? Para quê? Para que viva bem e tenha vida longa sobre a terra. Então, quer ter uma vida longa, honra as autoridades, tá certo? Respeita as autoridades e a tua vida jamais será a mesma. Você quer ter a cada dia grandes colheitas? O segredo é esse: é fazer morrer a nossa natureza terrena, é crucificar a nossa carne, reduzir ela à escravidão, e com certeza, querido, em todas as áreas a tua vida vai avançar,
a tua vida vai crescer. E não te esquece, aquilo que eu destaquei aqui, de propósito mesmo. Se você acha que você trabalha e a sua esposa não, você precisa rever seus valores, tá certo? A sua esposa trabalha muito, ela precisa ser remunerada e abençoada de acordo com as suas condições, mas faça isso, não deixe de fazer isso, e com certeza você já vai derrubar um gigante aí, em um monte de área, tá certo? E vão poder trazer facilidade para que você possa correr a vida a dois. For abençoado? Glória a Deus. Eu espero que você tenha pegado a parte do Senhor, tá certo? Amanhã também, fica ligadinho, às 19 horas, vai ter live de novo. Vamos poder crescer e aprender com a palavra. O pastor Adilson saiu com uma comitiva abençoada de casais e com certeza deve estar lá usufruindo também, crescendo na graça lá. Com certeza vai ter palavra lá para eles e vão avançar, casais se fortalecendo, ministérios fortes e a cada dia fortes em todas as áreas. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repousa sobre a vida de cada um de vocês e sejam abençoados pela prática da palavra e até amanhã, se Cristo não voltar. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou, uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou, sua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo, e o que poderá me parar se decidir estou avançar, bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me